Aqui vamos nós a mais um vídeo do projeto Clarice Lispector, lendo Clarice cronologicamente. A única coisa que eu tenho a dizer é que O Lustre é maravilhosamente horrível, ou horrivelmente maravilhoso, para usar o próprio estilo da Clarice nesse livro, que é a linguagem da antítese, né? Sempre colocando duas ideias contrárias, fazendo um estranho sentido. Então, horrivelmente maravilhoso, maravilhosamente horrível seria a leitura desse livro, que me proporcionou epifanias, com certeza, principalmente no que tange a nossa individualidade. Eu acho que é mais um livro em que a Clarice vai mostrar essa defesa, talvez inconsciente, ou quem sabe ela sabia o que ela estava fazendo, a gente nunca sabe com a Clarice. Essa defesa do indivíduo, da existência de um eu que é separado de todos, da solidão que isso traz, mas também da alegria. Então é uma tristeza alegre. Entramos de novo na forma de linguagem da antítese que ela vai usar totalmente aqui em O Lustre. E é o que eu disse, ao mesmo tempo que traz uma sensação para pessoas mais introvertidas como eu, de reconhecimento, de identificação, também traz uma tristeza, um peso, uma angústia absurda, gente. Confesso a vocês que eu terminei de ler esse livro me sentindo muito com o coração pesado, sabe? Assim, sentindo um peso no peito. E eu dei graças a Deus quando eu terminei. Então não é porque o livro é ruim, é talvez porque o livro é muito maravilhoso que ele é tão doloroso. E como tudo que a Clarice escrevia, extremamente difícil de você descrever, mas eu vou tentar. Sejam muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. O Lustre é o segundo romance publicado pela Clarice. Foi publicado em 1946, quando ela estava vivendo fora do Brasil. Se eu não me engano, nessa época ela estava na Itália com o seu esposo, seu recém-esposo, que eu até no vídeo sobre a biografia da Clarice eu falei errado, gente. Ele era um diplomata, não um embaixador. Então, porque o seu esposo era diplomata, ela acabou indo morar fora do Brasil. E eu acho que isso se ecoa na obra. Isso ecoa na obra porque ela está falando de uma pessoa, ela tá como uma estrangeira num lugar estranho, se sentindo talvez muito diferente, e com uma dificuldade de integração, e ela vai narrar pra gente a história de uma personagem chamada Virginia, a protagonista, a heroína, a segunda heroína de Clarice, que é essa virgem, Virgínia, né? Que é essa mulher que tem essa característica das deusas virgens na mitologia arquetípica, que é somente una, né? Na mitologia, as deusas virgens, Atena, Ártemis, são essas deusas que, apesar de elas terem relações sexuais, então virgem aqui não está falando de virgindade biológica, está falando sobre uma virgindade da alma. Elas não se misturam com homens, elas não casam, elas não têm um parceiro, elas são sozinhas. E assim é a Virgínia aqui. Por mais que ela se relacione com um homem na história, ela tem um namorado, ficante, sei lá, um negócio meio estranho, apesar dela ter esse Vicente, esse cara na vida dela, ela tem essa necessidade de preservar sempre a sua individualidade, o seu espaço interno. Isso traz tristezas para ela, porque ao não permitir que ninguém acesse esse lugar lá dentro, ela talvez não se sinta completamente compreendida, mas também traz prazer a ela saber que ela tem esse mistério e que ninguém toca esse mistério. Como eu disse, gente, a antítese, a as formas de linguagem estão sempre muito, muito presentes na narrativa da Clarice Lispector,
porque é a forma dela trazer à nossa imaginação os sentimentos, as percepções e as sensações interiores do personagem. Então vai ser metáfora, vai ser antítese, vai ser, especialmente no início do livro, a prosopopeia, né, que é a personificação. Eu digo que amanhã está alegre. Você trazer as coisas a uma identidade humana, de sentimento, de racionalidade. O lustre, o próprio título, você traz o lustre, a coisa, a uma percepção de pessoa. Para mim, o lustre é a própria Virgínia, né? Tem uma sensação nesse livro de suspensão. É difícil explicar, mas em Perto do Coração Selvagem, primeiro livro dela, que tem aqui um vídeo no canal, só buscar, eu li no mês passado, reli no mês passado, ela vai abordar muito a água, o mar, o elemento água. Ele está sempre meio que na periferia da obra, ou às vezes no centro da obra, Perto do Coração Selvagem, que tem tudo a ver, porque é um livro sobre sentimentos, né? Mas aqui eu tenho a impressão de que é mais sobre o elemento ar, que na astrologia, eu sou astróloga, então a gente estuda muitos elementos da natureza, né, metafísicos, e a Clarice também era uma metafísica, uma mística, ela gostava desses assuntos, ela pesquisava, ela lia sobre eles. O elemento ar é o elemento da mente, da razão, dos pensamentos da gente, do nosso universo interno mental. E fala do ar, dessa suspensão. Então, em vários momentos ela fala do ar, ela fala do vento, né? Eu tenho essa sensação aí, a percepção minha, de que o elemento ar foi uma base para ela, por isso o lustre está suspenso. Ele não pertence necessariamente ao ambiente. Faz referência a um objeto na casa da infância da Virgínia, mas que volta a aparecer, aparece no início do livro e aparece no final, fechando a obra. Então a gente tem essa personagem que é uma jovem, começa o livro como uma criança, uma pré-adolescente, e uma situação muito traumática acontece, colocando vida e morte na frente dela e do irmão. E isso vai gerar uma série de percepções, pensamentos, questionamentos dentro da Virgínia. Ela vive no interior, num lugar chamado Granja Silenciosa, que vai remeter metaforicamente, é claro, gente, ao silêncio que havia na casa das próprias pessoas. A Virgínia, ela é uma menina muito inteligente, mas dizem para ela que ela é burra. O irmão diz que ela é burra. O pai é violento, é abusivo. A mãe é indiferente. A mãe já foi tão abusada que ela já desistiu, né? Ela é aquela pessoa que tinha muitos sonhos para sua vida, mas depois que casou e teve filhos, ela abriu mão desses sonhos e entrou num estado de passividade muito grande, principalmente perante esse esposo, que é um abusador, que é um homem violento, um homem que as pessoas têm medo até do silêncio dele. Se você quer ver alguém autoritário, uma pessoa violenta, observe o silêncio. As pessoas que são vítimas dela têm medo até do silêncio daquela pessoa. Você entra numa casa de uma pessoa autoritária, não vou falar homem ou mulher, mas perceba como os filhos, a esposa ou o marido agem com o silêncio daquela pessoa. Ela te dá medo até quando ela fica calada. Então, esse é o pai da Virgínia, essa é a mãe da Virgínia. Ela tem uma irmã mais velha chamada Esmeralda, que representa ali essa personagem. A Esmeralda é um nome que leva a gente a pensar na cigana, né? E a irmã dela, primogênita, mais velha, ela tenta ter uma vida como mulher, mas ela é totalmente cerceada, limitada por aquela presença autoritária do pai. E a Virgínia cresce ouvindo, né, coisas como xingamentos à mulher, né, qualquer mulher que seja mais feminina ou mais sensual, há ali um comentário depreciativo sobre aquela mulher. E ela tem esse irmão que pode ser gêmeo, eu não sei se fica claro, gente, eu não percebi, pode ter sido falta de atenção da minha parte, mas é um irmão com quem ela tem uma ligação muito forte, o Daniel. E o Daniel vive numa casa de um pai autoritário e violento, portanto, ele é um menino já querendo exercer um excessivo controle sobre a irmã, a Virgínia. E como ele encontra, como ele vai desempenhar esse controle?
diminuindo ela, né? Se você é burro, eu digo para você o que fazer, porque eu sou inteligente e você não. Então ele faz um trabalho muito bom de esvaziar a Virginia de autoconfiança. No mundo interno dela, ela é incrível, mas do lado de fora, ela aparenta ser alguém passiva, alguém sem nenhum tipo de brilho. Talvez daí venha essa questão da própria metáfora do lustre. Ela tem um brilho interno muito grande, mas ela não consegue transmitir isso para o mundo ao seu redor. Por causa, na minha opinião, observando a personagem, dessa infância absurdamente castradora, limitadora, silenciosa, onde a gente tem alguém que seria tão comunicativa, porque ela é muito inteligente, mas ela mantém um silêncio porque ela está num ambiente em que aquilo não é motivado, desenvolvido, estimulado. Então ela vai para a cidade junto com esse irmão, ela vai estudar, mas ela vai sempre manter uma autoimagem conflitante. Ela sabe que ela é brilhante, ela sabe que ela tem algo incrível dentro dela, mas ao mesmo tempo ela se compara com outras pessoas e ela se deprecia, ela se coloca para baixo. Então é contraditório, gente. E o contraditório ele é um tema desse livro, na minha opinião. Quando você está lendo, você tem essa sensação de contradição o tempo inteiro. Tem a ver com aquele uso da antítese, que na verdade é uma forma de mostrar a integridade das coisas, porque as coisas são feitas de opostos que se complementam, né? E a própria Virginia é assim, como eu digo, ela é uma figura interna brilhante, que tem pensamentos especiais, que tem observações sobre as pessoas, sobre a vida, mas externamente ela finge, ela mente, ela dissimula, ela fala isso, ela é uma mentirosa do lado de fora. E nessa biografia do Benjamin Moser, ele vai destacar que esse livro da Clarice é, na verdade, uma defesa da individualidade. Né? A Clarice viveu em uma época em que o coletivismo estava em alta. As ideias coletivas, as ideologias coletivas. No entanto, ela não se firmava bem com esse universo. Tanto que na literatura brasileira, ela, Lúcio Cardoso, Otávio de Farias, eles vão trazer uma literatura mais introvertida, mais introspectiva, muito longe da ideologia mais social, mais ativista que a gente vê em outros livros da literatura brasileira e em outros autores. Então, o Benjamin Moser ele vai dizer assim: a verdadeira tensão de O Lustre vem da tentativa do indivíduo de salvaguardar seu mundo interior dos ataques de fora. Exatamente, no mundo de fora me dizem que eu sou burra. Então alguma coisa dentro de mim diz, eu sou burra. Mas tem uma outra parte, a verdadeira, que diz, não, eu não sou. Essa é a Virgínia. Por isso as contradições constantes, o que o mundo diz, o que eu sou. São coisas diferentes, mas que entram em conflito. Como salvaguardar, como ele fala aqui, como proteger essa essência, essa individualidade, principalmente em um mundo coletivista, em que os outros querem dizer o que você tem que ser, o que você tem que pensar. Ele também vai destacar aqui que O Lustre foi um livro que vendeu mal. Foi um livro difícil de publicar porque ela estava fora do Brasil e para correr atrás da publicação não foi fácil, ela precisou de muitos amigos aqui que ela tinha, o próprio Lúcio Cardoso, e a venda não foi muito boa, as pessoas não entenderam o livro. Perto do Coração Selvagem foi famoso, gente, as pessoas adoraram, o livro já começou como um clássico, que é sempre um erro, no caso era, mas eu pessoalmente não acredito que nenhum livro é publicado clássico, mas nesse caso era verdade. As pessoas gostaram do livro, tanto os leitores quanto a crítica. E já o Lustre, nem a crítica nem os leitores entenderam muito bem a obra. Talvez porque, como eu disse, o Perto do Coração Selvagem é um livro sobre sentimentos. Você tem aquela sensação de... Você termina de ler com uma certa euforia. Mas esse aqui é um livro muito mental. Muito sobre o inconsciente. E aí você tem essa sensação... perdão, estou pegando o livro errado. Você tem essa sensação de que de um desgaste muito grande até do teu mental. Tem momentos aqui, gente, que são páginas e páginas e páginas de um profundo fluxo de consciência que você fica, meu Deus, eu estou enlouquecendo. Clarice, você está me deixando louca. Por isso que eu oriento parar de ler.
Dá um tempinho, vai beber uma água, vai conversar com gente, vai ver um filme, vai. E aí depois você volta. Porque senão tu fica pé da vida com Clarice. Então o ideal é dar uma pausa. Quando você voltar, você vai se sentir mais. Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu aguento. Eu vou acompanhar a Clarice, eu vou entender. Enfim. Então, assim. Mas é por quê? Porque é sobre mente esse livro, na minha opinião. Sobre a mente, sobre o funcionamento mental. Não é sobre emoções, necessariamente. Tem uma observação interessantíssima que o Benjamin Moser faz aqui na biografia sobre a Virginia, protagonista de Ilustre, que é perfeito. Ele fala assim: a liberdade de Virginia vem apenas de dentro. O mundo da política, do novo homem, da revolução, da ideologia é totalmente alheio a ela. O mundo exterior para Virginia não existe. Eu até anotei a frase embaixo. A liberdade vem de dentro. Por quê? Se eu cresci numa casa em que o ambiente era cerceador, era assustador, para a individualidade, todo mundo tem que cumprir as regras de um ditador, eu guardo a minha liberdade dentro de mim. Dentro de mim eu posso ser livre. Então, esse ser brilhante que ela era fica completamente oculto do mundo, das outras pessoas. Ela vai falar isso, tá, gente? Isso são frases que aparecem no livro. Essa ideia de estar oculta, de ninguém vê-la totalmente, de estar fingindo, de estar mentindo. Isso surge durante a obra. Ela tem habilidades artesanais que você vê um pouquinho em um certo período, mas depois não aparece novamente, assim, de forma realmente importante na obra. Ela é subestimada o tempo inteiro por todo mundo. Talvez por isso tenha sido tão difícil para mim a leitura, porque eu senti muita empatia pela personagem. Eu me senti muito sensível à situação dela. A não ver nos outros o reflexo de quem ela realmente era. Essa talvez seja a maior solidão de todas. Você não conhecer ninguém na sua vida que olha para você e vê realmente como você é. No seu potencial, nas suas qualidades. Então, para mim, um livro muito pessimista até certo ponto, até pelo próprio final. Algumas pessoas comparam o Lustre com A Hora da Estrela e Virgínia com Macabeia. Eu não sei, eu tenho que reler A Hora da Estrela, porque tem bastante tempo que eu li. Eu entendo o comentário, existe talvez algo em comum entre elas, que é essa sensação, eu acredito, de não serem vistas por quem elas realmente são, mas subestimadas o tempo inteiro. Em comparação à Joana, do Perto do Coração Selvagem, a Virginia é muito mais vulnerável. Ela é muito mais suscetível e frágil. Frágil mesmo. Porque a Joana, de Perto do Coração Selvagem, ela é uma mulher selvagem. Ela cuida dela. Ela tá ali para ela. Ela tá buscando o que ela é. E a Virgínia tá se escondendo. Ela sabe quem ela é, mas ela tá se escondendo. E para mim tudo isso nos remete àquele início e aquela impotência que ela experimentava em viver, em se expressar naquela granja silenciosa, naquele lugar de silêncio, onde não se expressa, onde tudo fica preso. Essa questão da expressividade é algo que eu sinto que está aqui também, essa inabilidade de se expressar, de sentir que você consegue ser tudo aquilo que você é lá dentro, do lado de fora. Né? Tem uma frase dela no livro que é: ela jamais saberia pensar o que experimentava. Então, assim, ela não consegue colocar nem em pensamentos tudo o que acontece dentro dela. Então, assim, é claro, gente, a Clarice, ela nos leva ao limite do possível de você escarafunchar, de você investigar a natureza humana, das sensações
e das percepções humanas, dos pequenos aos grandes detalhes. Ela está sempre indo no limite. Por isso, às vezes, o fluxo de consciência se torna enlouquecedor na obra. E aqui, se você achou que perto do coração selvagem estica a corda do fluxo de consciência, estica a corda da tua capacidade de pensar sobre um sentimento, sobre um detalhe mínimo, você não sabe o que é o lustre. Bem-vindo. Porque aqui ela realmente ela vai até, como eu falei, ela vai até os limites do que é possível a gente colocar em lógica, melhor, em lógica não, em sentido o que acontece dentro da gente. Preparava-se para viver diariamente, disposta a transformar-se no que não era, para ficar bem com as coisas ao redor. Aí a gente tem novamente, como eu falei, essa questão de que o livro está sempre voltando a diferença entre quem você é dentro com quem você é fora. E o quanto você consegue realmente expressar tudo o que você é para o mundo, que é impossível. As pessoas sempre vão nos ver como elas bem querem nos ver. Eu acho impossível alguém saber quem eu sou totalmente, considerando também que nós não sabemos. E ela também vai falar isso aqui. Você não tem total concepção de você. E eu já tô clariciando aqui, gente. Eu tô totalmente clariciando. Vocês já estão, meu Deus do céu. Como é que é? É isso que é Clarice Lispector. E é por isso que ela é maravilhosa, né? Porque quando você lê Clarice, você sai desse mundo aqui. O mundo da mesa de madeira, o mundo daqui, eu tirei os meus tarôs para eles respirarem. As minhas cartas de tarô estão aqui em cima. O abajur está ligado ali. O lustre está aqui em cima. A Clarice puxa a gente para mais do que isso. Que mais que nós somos? Que mais que tem aqui? E aí entra o tema do divino, do transcendente, que está sempre ali no subtexto das obras dela, na minha opinião. Esse questionamento da natureza divina humana, que é esse eu, é essa centelha, é essa luz, é esse lustre dentro de nós. É isso, meus amores. É um livro que eu amei, mas eu odiei. É um livro que foi gostoso, mas foi ruim demais. Enfim, é, é um livro que está respirando ainda na minha mão, para usar a prosopopeia como ela gosta, né? Personificando o objeto. Então, assim, acho que eu ainda não tive tudo que eu posso ter de O Lustre. Um dia eu retornarei a ele. É difícil falar sobre esse livro, né? Você se sente um pouco como se você estivesse usando uma outra língua para tentar se comunicar, um outro idioma. E esse idioma é Clarice Lispector. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.